Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. O fim do ego, ele não acontece aqui na Terra. E para a maior parte de nós não acontece nem sequer no mundo espiritual. De tão apegados que ainda estamos às coisas todas, às formas de pensamento e à nossa auto-identificação com essas formas e essas dimensões. Então a extinção do ego, ele não acontece aqui na Terra. Pessoas que falam que o ego finaliza, se extingue aqui na Terra, é um pouco de ilusão, não? Aqui nós estamos completamente agregados a programas. É o que nos faz funcionar. São programas de controle. Como é que eu estou aqui a falar? Como é que a minha voz está saindo aqui? É um programa. Esta voz que está saindo é um programa. O pensamento que está elaborando todas estas palavras que estão saindo pela boca em forma de voz é um programa. Quando eu acordo e tenho que ir no banheiro, é um programa. São programas funcionando. Dormir é um programa. Então não tem como dizer que o ego se extingue aqui na Terra. Agora, se a pessoa desenvolver poder espiritual suficiente e conhecimento, essencialmente amor, e souber se concentrar no centro de si, na fonte, pode ser que a dissolução aconteça após o desencarnar e o poder de Buda, a consciência búdica, se manifeste. Aí será o paradoxo perante o pensamento dual que o ego está habituado. Porque o ego diz assim, tem um Buda ali e outro Buda ali. Não é? Diz que são duas consciências búdicas. Mas não, só existe uma consciência búdica, uma consciência crística. E ela pode estar manifestada em corpos diferentes. Mas é uma só. Uma sabe o que a outra está experienciando. E é isso que confunde a maior parte das pessoas, achar que a extinção do ego faz com que a pessoa desapareça, simplesmente desaparece. A pessoa humana, o ego, essa desaparece. Agora, a consciência búdica não desaparece, não, ela manifesta-se. Vamos colocar assim um sentido figurado assim, dentro do pensamento dualístico, certo? Para entendermos. Vamos dizer que aqui é uma esfera de trevas, certo? E a luz que está ao redor da esfera de trevas não consegue penetrar, porque tem uma fronteira de escuridão que não permite a luz entrar. Quando um ego consegue desenvolver poder de concentração, amor, conhecimento suficiente para abrir a porta do espírito para a consciência búdica se manifestar, é como se um buraco abrisse nessa crosta da esfera e a luz entra até aquele ego e manifesta-se através daquele ego. Então a consciência búdica ela pode se manifestar através de um ego, mas o ego só vai desaparecer quando ele desencarnar. E isso se desenvolveu poder suficiente. E isso é muito raro acontecer. Tem uma história budista que fala o quão raro é a pessoa, o ego, conseguir se libertar mesmo. Ou seja, não é se libertar, porque não é o ego que se liberta. O ego dissolve-se e a consciência búdica manifesta-se. Mas como as pessoas, a maior parte, não entendem realmente o processo, diz-se que é a libertação. Mas a libertação, verdadeiramente, ela não existe. Não é? Existe isso. Simplesmente cessa a manifestação do ego e permite-se que a consciência búdica se manifeste. Essa história conta assim que existe num oceano imenso, gigantesco, existe um aro flutuando. Existe um aro, assim, um arco, que é um círculo.
não é? Existe um círculo flutuando nesse mar, na superfície do mar. E tem uma tartaruga que anda debaixo desse oceano imenso. E essa tartaruga bota aleatoriamente a cabeça fora d'água de 100 em 100 anos. Ora, a probabilidade da pessoa conseguir despertar a consciência búdica, o ego se dissolver, é numa dessas vezes que a tartaruga bota a cabeça de fora, na superfície, aleatoriamente, ela enfiar a cabeça no aro. Então só por aí nós vemos a dificuldade que é conseguir cessar a manifestação do ego e despertar a consciência búdica. É por isso que muitos egos desistem, não querem simplesmente seguir essa linha. Preferem fortalecer a existência do ego e dedicam-se a criar personagens nesse ego cada vez mais poderosos e mais poderosos e mais poderosos. Mas o universo é infinito, essa evolução vai até onde? Vão continuar aqui, né? No jogo aqui das dualidades infinitamente. Quando se poderia expandir a consciência para possibilidades não dualísticas muito mais maravilhosas e não tão paradoxais quanto aqui. Mas é a escolha de cada um, não é? É a escolha. Cada um tem completa liberdade de seguir o caminho que quer. Cada um tem completa liberdade de expressão. Cada um tem completa liberdade de crença. E, essencialmente, deve-se respeitar o que cada um acredita. Essencialmente é isso. Com amor, com carinho, com respeito. Sem exaltações. Que é o que está faltando aqui na Terra. O respeito à liberdade de expressão. O respeito à liberdade de crença e de pensamento. Mas porquê é que existe a falta de liberdade de expressão, a falta de liberdade de crença e de pensamento, o respeito ao que os outros falam, o respeito ao que os outros acreditam e pensam? Porque o ego simplesmente é conflituoso, a natureza universal é de conflito. A natureza universal é de conflito, é a predominância do mais forte sobre o mais fraco, competição constante aqui no universo. É isso que nós observamos. Ora, o ego, a natureza do ego é a mesma destes multiversos multidimensionais de princípio dual. A natureza do ego é essa. Logo, o conflito é sempre alimentado. Não dá para construir uma civilização justa e pacífica enquanto se estiver alimentando ego. Aqui poderia-se criar uma civilização mais justa se os egos começassem a permitir que a consciência búdica se manifeste através deles. Porque aí nós iríamos começar a compreender a unidade realmente, a sentir, a viver, a experienciar essa unidade, que todos somos um e o mesmo. E aí conseguiríamos viver com respeito uns aos outros, respeitar as diferenças das expressões, dos egos, porque entenderíamos que cada ego é uma expressão da consciência búdica, que busca a união. Seria mais fácil. Mesmo assim, se for por esse caminho, chega uma hora que os egos transcendem a dualidade, cessam de se manifestar, porque o princípio da existência do ego é a dualidade. E se ele seguir essa linha de despertar da consciência búdica, os princípios duais deixam de existir. Logo, o ego cessa de existir. E aquilo que é passa-se a manifestar em possibilidades de consciência muito mais maravilhosas do que as limitações duais destes multiversos multidimensionais. Que sigamos em frente, procurando sempre respeitar a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, a liberdade de crença,
procurando não viver conflitos, não alimentar conflitos, procurando o máximo possível nos unir em amor, em construções positivas, em comunicações belas, frutíferas, permitindo que as crianças brinquem na rua, a ver pelo menos se nós conseguimos construir uma civilização onde as crianças possam livremente brincar na rua. Enquanto nós estivermos a alimentar os princípios da dualidade, fortalecer isso, as crianças não vão conseguir brincar na rua, pelo menos isso. Vamos em frente, meus irmãos, muita luz para todos!